E olha, gente, a internet aí faz parte da vida de quase 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro, né? Cerca de 80 milhões só aqui no Brasil. Mas esse espaço aí que é para ser, né, de conhecimento, informação, diversão, negócios e trabalho, também é uma porta aberta para pirataria, pornografia, pedofilia, vírus e outros conteúdos também ilegais. Só nos últimos meses, para você ter uma ideia, a Polícia Federal em Santa Catarina abriu 30 inquéritos para investigar crimes pela internet. E a gente vai conversar agora justamente sobre esse assunto com o advogado criminalista Dr. Gabriel Henrique da Silva. Tudo bem? Muito obrigado, bom dia. Obrigado pela presença aqui. Qual é o tipo de crime que mais é frequente na internet hoje em dia? Os mais comuns seriam os crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria e difamação. O crime de ameaça e o de estelionato. Esses seriam as fraudes bancárias também, né? Seriam os crimes mais comuns praticados pela rede. Hoje em dia, por que não se tem ainda uma regulação, né? Algo que realmente controle esse movimento na internet? Na verdade, existe o Código Penal, ele tipifica alguns delitos. Existem outros que são praticados, só que não há uma tipificação legal, um enquadramento legal para que o Estado dê uma resposta penal para esses indivíduos. Existe sim um projeto de lei que tramita na Câmara Federal que busca tipificar o crime de invasão de dados sigilosos, de inserção e obtenção de dados pessoais. Então, algumas condutas que hoje são praticadas pela rede mundial, só que não existe um enquadramento legal. Agora, as pessoas que estão em casa, por exemplo, e sofrem, né, algum tipo de abuso aí pela internet, elas, na verdade, podem denunciar aonde e quais são os meios aí que existem, por exemplo, para você chegar até esses criminosos? Olha, a vítima, normalmente, desse tipo de conduta, a resposta dela imediata é que vai basicamente resolver a situação toda ou não. Então, quando ela se sentiu lesada, teve alguma imagem divulgada, ou seu computador, seu sistema informatizado invadido de alguma forma, ela deve tomar duas atitudes, duas frentes de combate a esse tipo de situação. A primeira delas é ir buscar uma resposta do Estado. O que seria? Fazer um boletim de ocorrência com todas as informações que ela possui em relação àquele determinado fato. E a segunda hipótese, aí sim, buscar uma responsabilidade civil, seja retirando aquele determinado conteúdo do ar, ou uma reparação civil, dano moral ou dano material se vir a ocorrer. Existe um meio, por exemplo, sei lá, como hackers, né, para chegar até esses criminosos? Quer dizer, existem meios tecnológicos aí para chegar? A polícia hoje ela está extremamente avançada nesse sentido, né? Existe uma série de metodologias. Os próprios sites bloqueadores, né, programas de bloqueadores, eles já permitem o monitoramento via provedor, né, dessas informações, como foi acessado, e também às vezes que daí já seria uma coisa mais simples, mas que também surte efeito, seria pelo número de IP, que é o número da máquina no site provedor. Certo. Agora, hoje em dia existe uma punição severa, por exemplo, que tipo de punição existe para essas pessoas que são pegas, no caso, com esse tipo de crime? A pena é muito baixa, tá, em relação a esses delitos. Para você ter uma ideia de um crime gravíssimo, como é o crime da pedofilia, a pena é de 1 a 4 anos. Só? Então, só. Então, se esse cidadão for réu primário, tiver bons antecedentes, certamente a pena dele será fixada no mínimo, que seria 1 ano. Então, para os demais delitos, crimes contra a honra, a pena não ultrapassa 2 anos. O estelionato também, a pena é baixíssima. Então, essas condutas que estão neste projeto de leis, essas sim podem elastecer um pouco mais a condenação e vir talvez a evitar que cidadãos comuns tenham a sua privacidade. Claro. Agora, você como advogado criminalista, como é que você vê esse tipo de crime, essa evolução? Porque quanto mais pessoas entram na internet, mais fácil fica o acesso à internet, piores ficam esses crimes, né? E principalmente com essa questão da punição, que é tão branda, né? Sim. Não existe um ambiente seguro na internet. Isso daí é fato. O que você tem que fazer é evitar de facilitar o acesso ao seu equipamento eletrônico. Aí existem várias formas, seja com bloqueadores, seja com um poderoso antivírus, que tem que ser atualizado periodicamente, enfim, são várias maneiras de evitar um aborrecimento maior depois, né? Agora, outra pergunta também é sobre a Defensoria Dativa, né? Na verdade, em que pé anda agora isso? Porque já foi muito polêmico, né, também? Na verdade, o Supremo agora, no início de março, ele decidiu que um dispositivo da Constituição do Estado de Santa Catarina que delegava à OAB de Santa Catarina, aos defensores dativos, o serviço que seria até então, que deveria ter sido feito pelos defensores públicos do Estado. Então, o que o Supremo fez foi fazer cumprir uma determinação da Constituição Federal. Aí tudo bem. A minha preocupação é o seguinte, são duas.
Existem algumas subseções e alguns advogados que não estão mais prestando determinado esse serviço da Defensoria Dativa. A minha preocupação é que alguns cidadãos que não vão ter acesso, não têm condições de arcar com as custas de um advogado, que é dependendo do crime elevado, ficarão desassistidos e alguma injustiça possa ocorrer. E a minha segunda preocupação é se esses cargos que serão colocados para eventuais concursos irão suprir a demanda. Existe um dado da OAB de que em Santa Catarina, para cada um defensor dativo, existe 1.058 pessoas. E nos estados onde como é que eu vou te dizer, existe a previsão do defensor público, são um defensor público para cada 32 mil pessoas. Então, a minha preocupação é se, quando for publicado o edital para o concurso público, se serão muitos cargos e se esses cargos suprirão a demanda do Estado. O que o senhor acha que deve ser feito, então, daqui para frente, para poder mudar um pouco esse quadro? Eu acho que os advogados não deveriam suspender os serviços. A minha posição, pessoal, é que os advogados não deveriam suspender os serviços, pelo menos até a publicação do edital para convocar esses defensores públicos para concurso. Maravilha, tá certo. Doutor Gabriel Henrique da Silva, advogado criminalista, a gente agradece a sua participação aqui no SC no Ar. Obrigado e bom dia.